Fala galera, boa noite, tudo bem? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Show! Galera, a aula vai ser um pouquinho diferente. Me digam se o áudio tá bom, porque o que que acontece? Me digam se a apresentação de slides está sendo transmitida aí para vocês, certo? Porque é o seguinte, hoje eu tô ao vivo aqui com a galera do Legislação Trabalhista Noturno e tô gravando aqui para o Legislação Trabalhista Diurno. Por quê? Porque eu não pude dar aula para o pessoal do Legislação Trabalhista Diurno pela manhã, porque eu tinha uma consulta médica com a minha esposa, que está esperando o bebê. Então, a Malu tem prioridade sobre vocês. Então, eu tive que acompanhar minha esposa para fazer o exame hoje de manhã. E aí, tô gravando aqui, aproveitando a aula da noite e gravando para disponibilizar para o pessoal da manhã. Então, me digam aí o seguinte: todos estão vendo os slides? Todos estão vendo os slides? Galera da manhã, então, aula de legislação trabalhista. Vamos hoje começar a ver o contrato individual de trabalho, aula muito importante. Então, o seguinte, o slide passou aí para a galera, pelo que eu estou vendo, não está passando, né, o slide. Não passou aí, né, o slide para vocês ou passou? Não, né? Show de bola. Então, deixa eu ajeitar aqui. Peraí. Já começar essa bendita dessa aula. O Google Meet está me boicotando. Sai pra lá, Google Meet. Eu só quero dar minha aula em paz. Vou testar aqui de outra forma. Não tá dando certo. Espera aí. Agora vai. E agora vai. Pronto, galera. Agora me digam o seguinte. Vamos ver aqui, fazer um teste. Ainda não. O slide passou aí para vocês agora? O slide passou? Mudou de slide na apresentação? Não? Que estranho. Vou parar a apresentação e começar de novo. Não tá tendo apresentação? Que estranho. Pronto. Partilhar a janela de apresentação. Partilhar. Pronto. Tá partilhando agora a apresentação? Agora tá? Show. Aí me digam. Mudou agora aí a apresentação para vocês? Sim? Então pronto. Então, agora sim, vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Para vocês aqui e para vocês aqui, certo? Tô bipolar hoje. Vamos começar nossa aula sobre contrato individual de trabalho, tá? Contrato individual de trabalho. Então, no nosso encontro passado, a gente terminou de estudar o empregado doméstico, estudamos os direitos dos empregados domésticos e hoje a gente começa a estudar o que se chama de contrato individual de trabalho. O que é esse contrato individual de trabalho? É o contrato do empregado, digamos assim, o empregado normal. O empregado,
com a sua carteira de trabalho assinada, o contrato de emprego convencional. Nós temos várias formas de emprego. Nós temos o empregado doméstico, nós temos o empregado aprendiz, nós temos várias formas de emprego. Mas hoje aqui nós vamos estudar uma delas, que é o empregado convencional. O empregado que tem o seu regime jurídico normatizado pela CLT de uma maneira convencional. Então, o que a gente sabe sobre o empregado aqui, sobre o contrato de trabalho convencional, o contrato de emprego? Então, natureza jurídica e características do contrato de emprego. Em decorrência das particularidades do contrato de trabalho, aplica-se a teoria contratualista moderna para explicar a relação de emprego. Isto porque as teorias contratuais civilistas aplicadas aos contratos comuns de direito civil não levam em consideração as peculiaridades do contrato de trabalho. Então, o que a gente está querendo dizer com isso, pessoal? O que a gente está querendo dizer com isso é o seguinte, que existe um direito que rege os contratos em geral. Então, se você vai comprar uma casa, se você vai comprar um carro, você vai fazer um contrato de compra e venda. Essa compra de um carro, essa compra de uma casa é regida pelo direito civil. Da mesma forma, se você vai prestar um serviço qualquer, essa prestação de serviço é regida pelo direito civil. Então, digamos que eu sou contratado para gravar uma aula de direito constitucional para um curso. Isso é um contrato de prestação de serviço que é regido pelo direito civil. Então, o direito que rege os contratos em geral, os contratos que não são específicos do direito do trabalho, é o direito civil. Só que o que acontece? O que acontece é que o direito de trabalho, o direito do trabalho, ele tem um regime jurídico próprio. Ele vai ter regras próprias que o definem. Então, o contrato de trabalho, ele vai ter características próprias que o fazem diferente dos contratos de direito privado em geral. Então, nós temos os contratos de direito privado em geral, que são regidos pelo direito civil, e nós temos o contrato de trabalho, que é regido pela CLT. Então, quais são as características do contrato de trabalho, certo? As características específicas do contrato de trabalho. As características específicas do contrato de trabalho são: primeiro, é um contrato de direito privado. Há uma relação entre os sujeitos e interesses privados. Porém, no direito do trabalho, prevalecem as regras cogentes obrigatórias de ordem pública. Então, é o seguinte, o direito do trabalho é um direito meio que híbrido. Ele está entre o direito privado e o direito público. Por quê? O direito privado é aquele que rege relações entre particulares que estão em pé de igualdade. Então, como eu disse, eu sou contratado para dar aula para um curso. Eu estou ali, de certa forma, em pé de igualdade com esse curso. Se eu quiser dizer, não quero, não vou dar essa aula, o curso diz, tudo bem, vou atrás de outro profissional, sem problema nenhum. Na relação de emprego, depois que você firma um contrato de trabalho e está trabalhando para determinado empregador, não há tanta liberalidade, porque uma das características do contrato de trabalho, que a gente já viu, é a subordinação. Existe uma subordinação jurídica. Então, o contrato de trabalho, ele tem uma certa diferenciação entre as partes. Existe uma certa vulnerabilidade do empregado em relação ao empregador. Como existe essa vulnerabilidade, o direito vai e regula, protege alguns direitos do empregado. Então, é um contrato de direito privado, é assim que a maioria dos autores falam, mas que há uma boa incidência do direito público protegendo o empregado por meio de normas próprias que garantem os seus direitos. Galera do direito do trabalho noturno, tá tranquila a aula até agora? Vocês estão conseguindo acompanhar? Me dê um feedback aí no chat, eu tô vendo aqui vocês. Tá tudo tranquilo? Tá show? Pois beleza. Próxima característica é bilateral. Essa bilateralidade, ela também é chamada de sinalagma, ou contrato sinalagmático. O que significa ser um contrato sinalagmático?
Ambas as partes possuem obrigações uma com a outra. O empregado presta serviços enquanto o empregador paga o salário. Então, um contrato sinalagmático, isso o próprio direito privado, o próprio direito civil fala, um contrato sinalagmático é aquele que tem obrigações recíprocas. As duas partes têm obrigações. Então, o contrato trabalhista, o contrato de trabalho do emprego, ele também é sinalagmático. Enquanto que o empregador, ele paga o salário, o empregado presta o serviço. Então, as duas partes têm obrigações, por isso ele é sinalagmático ou bilateral. Ele também é consensual. O artigo 443 da CLT denota a ausência de formalidades específicas para a celebração do contrato de trabalho. Frisa-se que há exceções a esta regra, como no caso do contrato de aprendiz, que é temporário, entre outros. Então, é um contrato que tem que ser aceito pelas duas partes. Um tem que querer contratar, o outro tem que querer ser contratado. Um tem que precisar do serviço, o outro tem que querer prestar o serviço. Então, é um contrato que é consensual, depende da vontade das partes e não tem uma formalidade específica. Às vezes não tem formalidade nenhuma. Você chega no lugar e diz, está precisando de alguém para prestar esse serviço? O empregador diz, estou precisando, estou contratando, e vocês conversam ali, com a conversa a pessoa já começa a trabalhar. Não precisa de uma formalidade. Se você chegar numa papelaria e pedir um modelo de contrato de trabalho, pode até ser que ele te dê lá, mas com vários campos vazios para você preencher. Existem esses modelos na internet, você pode baixar aí, entrar agora mesmo no Google e colocar contrato de trabalho para pegar um modelo formal, mas nem precisa de modelo formal. É um contrato baseado na informalidade, certo? Vamos ver isso aqui no 443 da CLT. O que diz o 443 da CLT? O 443 da CLT diz o seguinte: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para a prestação do trabalho intermitente. Então, o objetivo é facilitar o emprego. Então, pode ser formal ou informal, pode ser por escrito ou verbal, pode ser por prazo determinado ou indeterminado. A gente vai estudar os casos de trabalho por tempo determinado mais adiante. Enfim, o que importa é que, de fato, é livre a forma. Você pode contratar da forma mais tranquila possível por previsão da própria CLT. É de trato sucessivo, ele não se esgota em um único ato, havendo uma espécie de débito permanente. Então, ele não é instantâneo. Você não faz um ato e o contrato acaba. Ele tem um trato sucessivo. Ele se prolonga no tempo. Ele é oneroso, afinal de contas, a gente viu que isso é uma característica do próprio emprego. O emprego, ele tem como característica a onerosidade. É justamente o que vai distinguir o emprego do trabalho voluntário. Tem que haver um pagamento, tem que haver uma retribuição pelo trabalho prestado. Ele é um contrato de trabalho, ele é um contrato do tipo comutativo. As partes conseguem verificar, no momento da sua celebração, as vantagens e desvantagens que terão durante a sua vigência. Ou seja, ele é um contrato que as pessoas têm como saber os seus ônus e os seus bônus. Isso é o que se chama de comutativo. Já na celebração, as vantagens e desvantagens, elas estão expressas, elas estão claras. Óbvio que isso aqui tem uma incidência clara daquela norma mais protetiva e da inalterabilidade do contrato lesiva. O contrato de trabalho ele não pode mudar em prejuízo do empregado. Óbvio que existe o jus variante, que é aquela possibilidade do empregador mudar de alguma maneira a forma de prestação de um serviço, mas isso, em regra, não prejudica a inalterabilidade do contrato lesivo, ou seja, o empregador pode mudar a forma da prestação de um serviço, uma questão técnica, mas não pode mudar a cláusula contratual em prejuízo do empregado. Então, o cara não pode dizer, olha, eu te contratei
para pagar 2 salários mínimos, mas agora, quer saber, só vou pagar um salário mínimo e meio? Isso não é possível, é um contrato de caráter comutativo, é um contrato de caráter comutativo. Próxima característica é que ele é personalíssimo. A gente, inclusive, viu que isso é um requisito do próprio emprego. Para ser emprego, tem que ser personalíssimo. A própria CLT, no artigo 3º, fala que só é empregado a pessoa física. A pessoa física que é empregado, então é um contrato personalíssimo, intuito persona. Ela se aplica apenas ao empregado, sendo personalíssima a prestação de serviço, não podendo outra pessoa realizá-la sem o consentimento do empregador. Então, tem que ter esse caráter pessoal, é baseado na fidúcia, na confiança que existe naquela pessoa, ou mesmo na capacidade técnica daquela pessoa. Então, tem um caráter pessoal. Galera da noite, dúvidas? Alguém tem dúvida aí? Falem aí no chat se alguém está com dúvida. Se tiver com dúvida, a gente pode sanar as dúvidas de vocês, tá? É bom que aproveita para a galera da manhã aqui que vai assistir depois. Ou mesmo vocês da noite, se quiserem assistir depois de novo, né? Acho difícil, né? Alguém querer assistir de novo. Mas se alguém quiser assistir de novo, vai ficar aí salvo também. Então, se tá tudo ok, vamos continuar. É um contrato personalíssimo e é um contrato baseado na alteridade. O que é alteridade? A alteridade determina a assunção dos riscos pelo empregador. A gente viu, inclusive, que a Volha Bonfim Cassar considera até mesmo um requisito da relação de emprego. Se não houver alteridade, ou seja, se o empregador não assume os riscos do negócio, sequer seria uma relação de emprego na visão da Volha. Então, a alteridade, o risco correr por conta do empregador, é um requisito desse contrato, segundo a própria Volha, e, segundo a doutrina em geral, é uma característica do contrato de emprego. É um contrato baseado na alteridade, ou seja, o empregador deve assumir todos os ônus. O artigo 2º da CLT preceitua que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação dos serviços. Galera da noite, perguntinha. Quando eu falei da alteridade, eu disse uma possível exceção que foi criada pela reforma trabalhista de 2016. Qual é essa exceção? Qual é essa exceção? Bora, bora. Qual é a exceção à alteridade? Um caso em que o risco do empreendimento não necessariamente vai correr por conta do empregador. Ninguém sabe? Ninguém lembra? Xiii. Galera, eu disse, é no caso do home office, quando o empregador fornece os equipamentos necessários para a prestação do serviço em home office e o empregado expressamente assume a responsabilidade pela manutenção desses itens, desses equipamentos. Então seria uma exceção trazida pela reforma trabalhista à alteridade, tá bom? Se liguem aí, galera, isso aí é importante, certo? Tá tudo bem até aqui? Todo mundo compreendeu as características do contrato de emprego? Sim ou não? Bora, galera da noite. Vocês são o termômetro aqui para quem vai assistir depois ali na câmera. Alguma dúvida? Tá tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Beleza, então vamos avançar. Elementos do contrato de trabalho. Elementos do contrato de trabalho. Em virtude de a CLT não especificar quais são os elementos do contrato de trabalho, aplica-se subsidiariamente, por permissão do artigo 8º da CLT, o artigo 104 do Código Civil. Assim, os elementos essenciais do contrato de trabalho são os mesmos dos negócios jurídicos em geral. Galera da noite, não sei se vocês viram isso em IED. O ideal era que tivessem visto. Que são negócios jurídicos. São relações jurídicas em geral entre as pessoas, normalmente com intuito econômico, com a finalidade econômica.
E os negócios jurídicos, em geral, eles precisam de agente capaz, de objeto lícito e de forma prescrita ou não defesa em lei. Vocês viram isso em ED? Estudaram isso em ED? Sim ou não? Bora que eu preciso saber para saber aqui o nível de como eu vou explicar isso. Viram isso em ED? Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. E aí? São justamente os elementos que serão também do contrato de trabalho. Vou considerar que isso é um não, esse silêncio aí é um não. Então, agente capaz é justamente aquelas partes de um negócio. Então, se eu vou comprar um carro, eu não posso comprar o carro de uma criança de 3 anos, não, pelo menos, se ela não tiver, no mínimo, representada pelo seu ascendente, pelo seu pai, pela sua mãe, ou mesmo por um representante legal. Uma criança pode vender um carro. Se está no seu patrimônio, um veículo, ela pode vender, desde que representada, porque ela por si só não tem capacidade. Então, é o sujeito, a gente tem que ser capaz, né? Tem que ser, em regra, maior de 18 anos ou a partir dos 16 com a devida representação. Então, o que acontece? Agente capaz, a capacidade do empregado para o exercício dos direitos e deveres decorrentes do contrato de trabalho decorre dos artigos 5º, 33 da Constituição Federal e 402 da CLT. Não há regras específicas que regulam a capacidade do empregador, aplicando-se apenas o Código Civil. Então, o que acontece? Tem que ser capaz nos termos do Código Civil. Vamos ver o que diz a Constituição e a própria CLT a respeito desse ponto. O que se diz aqui? Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35. A proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre de menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, a Constituição, ela permite o trabalho de maiores de 18 anos de forma bem tranquila. Os menores de 18 anos, na verdade, a Constituição, ela proíbe o trabalho noturno, perigoso e insalubre dos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16. Então, o que na verdade acontece é o seguinte: a Constituição até permite o trabalho a partir dos 16 anos, desde que não seja trabalho noturno, perigoso e insalubre. Então, a partir de 16 anos, você pode até começar a trabalhar, mas desde que não seja trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Abaixo de 16 anos, você só pode a partir dos 14 na condição de aprendiz. Não pode trabalhar com menos de 14 anos. A partir de 14, você já pode ser aprendiz. Você pode ser aprendiz dos 14 aos 24. Entre 14 e 16, só como aprendiz. A partir dos 16, você até já pode trabalhar, mas vai precisar da representação, ou seja, da autorização do seu representante legal. Normalmente o pai ou a mãe, se não tiver um desses, o representante legal. E a partir dos 18 anos, o trabalho é livre, porque você é agente capaz. Vamos ver o que diz o 402 da CLT. O 402 da CLT diz que considera-se menor para os efeitos da CLT o trabalhador de 14 a 18 anos. Justamente, menor de 18 anos é o que se costuma chamar de menor ou de menor idade. O trabalho do menor reger-se-á pelas disposições desse capítulo, exceto no serviço em oficinas em que trabalhem exclusivamente pessoas da família do menor e esteja sob direção de pai, mãe ou tutor, observado, entretanto, disposto no 404 e 405 da seção 2, né, que é um ponto mais específico que a gente vê depois. Então, é o seguinte, assim, há capacidade plena para os maiores de 18 anos. Como eu disse, para quem é maior de 18 anos, o trabalho é pleno. Você é plenamente livre para trabalhar. Beleza.
A capacidade relativa se verifica entre 16 e 18 anos, havendo vedação apenas de serviços insalubres, perigosos e noturnos para pessoas com essa idade. Então, é relativamente capaz entre os 16 e 18. Assim como no direito civil, a pessoa entre 16 e 18 é relativamente capaz. Nos termos do 439 da CLT, os menores de 16 anos e 18 anos não podem assinar recibo de quitação de verbas rescisórias sem a assistência do representante legal, que eu disse que normalmente é o pai ou a mãe, ou, na ausência desses, efetivamente aquele que a lei determina que seja o representante. 439. É lícito ao menor firmar recibo de pagamento dos salários. É lícito ao menor firmar recibo de tratamento dos salários. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem a assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento de indenização. Então, o salário normal, a pessoa entre 16 e 18 anos, ela pode dar o recibo, dizer, não, ó, 16 anos aqui, beleza, estou trabalhando, dou o recibo, recebi o salário esse mês. Todo mês ele pode dar a quitaçãozinha. Agora, fulaninho, você tem 16 anos, tá muito verdinho ainda, tô lhe demitindo. Vou lhe pagar a sua indenização. Essa indenização aí, não pode o próprio fulaninho dar a sua quitação lá. Ele precisa, nesse caso, da quitação, da rescisão da assistência dos seus representantes legais. Tá? Então, nesse caso aí da rescisão, o trabalhador entre 16 e 18 anos, ele precisa da assistência do seu representante legal. Então, menor de 16 anos, só a partir dos 14, na condição de aprendiz. Então, entre 14 e 16, só com a aprendiz. A partir dos 16, pode trabalhar, mas não em trabalho insalubre, perigoso ou noturno. A partir dos 18 anos, é livre, né? Vamos seguir. Há também a incapacidade relativa entre os 14 e 16 anos, pois nesta idade os menores os menores somente poderão prestar serviço na condição de aprendiz. O menor de 14 anos é absolutamente incapaz para todo tipo de trabalho. O menor de 14. Então, aí está, né, esse quadro relativo à capacidade dos agentes. Direito do trabalho noite. Tá tranquilo até aqui? Tá tranquilo? Posso continuar? Alguma dúvida? Show. Forma prescrita ou não defesa em lei. Segundo elemento. Primeiro elemento, agente capaz. Tem que ser alguém que possa exercer os atos da vida civil e, nesse nosso caso aqui, da vida laboral. Segundo requisito é que a forma do contrato tem que ser prescrita. Professor, que diabo é uma forma prescrita? Forma prescrita é a forma que está detalhada na lei. Ou não defesa em lei. Professor, que diabo é não defesa em lei? Não defesa é que não esteja proibida na lei. É isso que não defesa significa para o direito. Então, a forma do contrato tem que ser prescrita na lei, determinada da lei, ou pelo menos ela não pode ser proibida. Só que a gente já viu como é que é a questão da forma do contrato de trabalho. É bem tranquilo. Como tratado nas características, ele não possui formalidades especiais. Pode ocorrer de forma escrita, verbal, expressa ou tácita. Ou seja, a forma é livre. Então, é uma forma que não é prescrita, ou se é prescrita de uma forma bem abrangente. Pode ser verbal ou escrita, pode ser formal ou informal, pode ser por prazo determinado, indeterminado, é uma forma bem livre. E, com certeza, não é proibido em lei. Então, a forma é bem tranquila. E, por fim, o objeto, ou seja, a prestação do serviço, aquilo que vai ser desempenhado, tem que ser lícita, não podendo envolver um ilícito penal. Professor, então me diga o seguinte, o cara foi contratado para ser gerente, o indivíduo foi contratado para ser gerente de uma casa que trabalha com o jogo do bicho. O jogo do bicho
não é ilícito? O jogo do bicho é uma contravenção penal. E aí? E aí, esse objeto ele não é lícito. Logo, o contrato de trabalho ele não é válido. Então, professor, significa que se o indivíduo trabalha para um bicheiro e aí é descoberto lá a casa de jogo ilícito, é fechada e o cara não recebe o salário, não recebe os atrasados. Ele não tem o direito de cobrar? Ele tem o direito de cobrar. Por quê? Porque se ele não recebesse, o empregador ele estaria se beneficiando da sua própria torpeza. Ele estaria se beneficiando do próprio crime que cometia. E no direito ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, ninguém pode se beneficiar dos seus próprios atos ilícitos praticados. E mais, ele estaria enriquecendo, porque estaria usando do trabalho de outro, sem pagar por isso. Então seria enriquecimento ilícito. Então, tanto por vedação ao se beneficiar da própria torpeza, como pelo fato de se beneficiar pelo consumo, digamos assim, do trabalho do outro sem o devido pagamento, o empregador ainda assim teria direito ao que trabalhou. Então, o objeto no contrato de trabalho ele tem que ser analisado com certa parcimônia, como a gente vai ver aqui. Então, vamos ver aqui. Além dos elementos essenciais, há os elementos naturais que decorrem da natureza jurídica do contrato de trabalho e prescindem, ou seja, dispensam. Teve uma turma aí, eu não sei mais se foi trabalho, se foi na turma de trabalho, se foi na turma de empresarial, se foi na turma de tributário, acho que foi na turma de tributário, que errou uma questão na prova porque não sabia o que significa a palavra prescindem, né? Prescindir é dispensar. Imprescindível é o que é indispensável, que eu não posso abrir mão. Então, para conhecer o termo, tá? Além dos elementos essenciais, há os elementos naturais, que decorrem da natureza jurídica do contrato de trabalho e dispensam, prescindem de previsão expressa, como os direitos mínimos previstos na legislação, que não podem ser violados. São exemplos de elementos naturais o artigo 7º, inciso 4 e 13 da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o direito ao salário mínimo e a jornada máxima de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Tais disposições não precisam constar explicitamente no contrato de trabalho, na medida que estão previstas na própria Constituição Federal, sendo, por conseguinte, cogentes, ou seja, sua aplicação é obrigatória. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem determinados elementos do contrato de emprego, do contrato de trabalho, desse contrato individual de emprego, que não precisam estar expressos para que eles sejam obrigatórios. Por exemplo, o direito de receber o salário mínimo, o direito de ter uma jornada de trabalho limitada. Esses direitos, como eles decorrem da própria ordem jurídica, são o que se pode chamar normas de ordem pública que se impõem por si só, eles são automaticamente elementos da relação de emprego, tá ok? E, continuando aqui, nós temos os demais elementos que nós podemos chamar de elementos acidentais do contrato de trabalho. Eu acho que eu já passei essa ideia de contrato, de elemento acidental, é que pode acontecer na relação de emprego, mas não é obrigatório que ele aconteça. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Se acontecer, reforça a característica do emprego, mas não é indispensável. Ou seja, se faltar, nem por isso deixa de ser emprego. E aí, quais são esses elementos acidentais do contrato de trabalho? O termo e a condição. O que é o termo? O termo no direito privado em geral é um fato futuro e certo. A morte. A morte é um fato futuro e certo, é um termo. Quando você diz assim, olha, quando eu morrer, eu vou deixar toda minha biblioteca para Malu. Se ela fizer direito, eu vou deixar toda a minha biblioteca para Malu. Isso aí é um termo. Eu vou morrer em algum momento. No meu caso, que acho que daqui a uns
120 anos, né? Isso é um termo, é um fato futuro incerto. E a condição é um fato futuro incerto. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar. Tô me comprometendo aqui com vocês, tá, galera? Só com a galera aqui do chat aqui que eu tô vendo que são 33 nesse momento. Se eu ganhar na Mega Sena, se eu ganhar 10 milhões na Mega Sena, dou 100 mil para cada um dos presentes aqui, certo? Cada um dos 33 que está assistindo essa aula aqui. Isso é um fato futuro e incerto. Infelizmente é incerto. Quem dera fosse um termo, mas é uma condição. Então o que que acontece? A condição é um fato futuro incerto. O termo é um fato futuro incerto. Um exemplo seria a estipulação de contrato por prazo determinado, como o contrato de experiência, que não pode ultrapassar 90 dias. Então, um contrato tá gravado. Pior que vai ficar gravado aqui, viu? Vocês, isso é o que no direito civil se chama de um ato unilateral vinculante. Eu mesmo fui estúpido ao ponto de me vincular com uma obrigação. É um ato unilateral vinculante. É quando você faz aquele papelzinho dizendo: meu passarinho fugiu aqui de casa, meu papagaio fugiu. Se você encontrar, eu lhe dou R$ 1.000 de recompensa. Isso aí é um ato unilateral vinculante. Então, o contrato de trabalho, o contrato de emprego, ele pode ter um termo ou eventualmente uma condição. Um termo, por exemplo, é um contrato de experiência. Por 90 dias você vai trabalhar, quando chegar nos 90 dias a gente vê. Ou pode ter uma condição. Por exemplo, a contratação de um empregado apenas se ele se qualificar num curso específico. Então, se você, por exemplo, se formar em contabilidade, você está contratado aqui. Isso é uma condição. Você tem que se formar e aí eu lhe contrato, tá? É uma condição. O contrato de trabalho pode ter essa condição, né? Então, imagine, você contrata alguém como estagiário e coloca no contrato que se essa pessoa se formar, ela automaticamente vira empregado. É um contrato com uma condição. O termo e a condição podem aparecer no contrato de trabalho, mas podem não aparecer. São elementos acidentais. Por si só, eles não qualificam um contrato de trabalho. Galera, dito isso, por hoje é só, certo? Fiz uma aula express aqui para vocês, para contemplar tanto a galera da manhã quanto a galera da noite. Pergunto para a galera da noite: alguma dúvida? Algum questionamento? Ficou boa a aula nesse formato? Não atrapalhou não aí o rendimento? Show! Bacana! Que bom que vocês gostaram. Dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Acho que não, né? Show de bola! Pois, galera, muito obrigado, certo? E até a próxima. Na próxima, acredito que a gente volta a nosso regime normal. Creio eu. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima. Boa noite.